Paz do Senhor, meus irmãos, meu nome é Ismael, do canal Retornando às Escrituras, e hoje nós estamos aqui para mais um vídeo da série do estudo do livro de Provérbios. Hoje estaremos estudando o capítulo de número 8. Vamos começar lendo aqui, capítulo 8, versículo 1, que diz: Não clama porventura a sabedoria e a inteligência não faz ouvir a sua voz? Que no capítulo 8, a sabedoria, que já foi comentada nos capítulos anteriores, aqui ela atinge o seu auge. Aqui no capítulo 8, o autor mostra a sabedoria de outra forma. Então aqui a sabedoria, ela é personificada numa mulher, pede para que todos recebam a sua instrução. Sabedoria e inteligência, ou entendimento, são dois nomes para a mesma pessoa. Por que essa personificação? Essa personificação, ela faz com que as pessoas consigam imaginar, compreender a sabedoria, até mesmo enxergá-la. É uma forma de valorizar a sabedoria, é uma forma de nos chamar a atenção. Então a gente vai ver que a partir do versículo 22, aqui do capítulo 8, a sabedoria ela é personificada na pessoa de Cristo. Então agora nos versículos de 1 a 5, vai mostrar a sabedoria guiando, todas as pessoas, mostrando o aspecto terreno, da sabedoria. E aqui nós vamos ver um contraste com a mulher adúltera, do capítulo 7 que nós estudamos. A mulher adúltera do capítulo 7, ela se move secretamente ao cair da noite e profere falsidades. Já a sabedoria, ela se move publicamente e profere a verdade. E aqui no versículo nós vemos aqui um questionamento. Ele começa com um questionamento. Não clama porventura a sabedoria? Então a pergunta ela está sendo feita de forma negativa. Por quê? Porque a intenção é que a resposta seja afirmativa. É uma forma de linguagem para convencer as pessoas de que a sabedoria ela faz isso. Então o autor ele dá voz à sabedoria, fazendo a sabedoria clamar. Versículo 2. No cume das alturas, junto ao caminho, nas encruzilhadas das veredas se posta. Então aqui mostra os locais onde a sabedoria transitava. São lugares onde o público em geral andava e a sabedoria ela se movia entre a multidão. Verso 3. Do lado das portas da cidade, a entrada da cidade e a entrada das portas está gritando. Perceba que os versículos 2 e 3 mostram 5 lugares onde a sabedoria clama. Então no cume das alturas, junto ao caminho, nas encruzilhadas, nas portas da cidade e a entrada da cidade. Então a sabedoria se encontra disponível em toda parte. Onde quer que os homens estejam, ali há a sabedoria clama e alerta as pessoas. Ela estava nos portões da cidade onde o comércio acontecia. Então portas, entrada da cidade, entrada dos portões, são lugares onde há um bom fluxo de pessoas. E a sabedoria ela quer ser vista, ela quer ser ouvida, porque ela tem uma mensagem importante para transmitir. Verso 4. A vós, ó homens, clamo, e a minha voz se dirige aos filhos dos homens. Então perceba aqui que o versículo está dizendo que o convite é para todas as pessoas. Verso 5. Entendei, ó simples, a prudência, e vós insensatos, entendei de coração. E aqui agora mostra duas categorias de pessoas que têm necessidades e são capazes de aprender. Fala dos simples, que são simples. Os simples são aquelas pessoas facilmente enganadas. São os inexperientes, são os nécios, são os ingênuos, são os tolos, os vagarosos no entendimento. São tipos de personagens descritos aqui no livro de Provérbios. Então são pessoas que não entendem a palavra. Já os insensatos são aquelas pessoas que não têm um coração voltado para a palavra. Então o versículo aqui está dizendo o seguinte, que a sabedoria ela está disponível para todos eles, tanto para os simples quanto para os insensatos. Verso 6. Ouvi porque falarei coisas excelentes, os meus lábios se abrirão para a equidade. Então aqui uma chamada para ouvir, algo muito frequente no livro de Provérbios. E a gente vai ver agora que dos versículos 6 até o versículo 13 mostra a sabedoria como outro lado da moralidade. Então a sabedoria ela profere coisas excelentes, coisas moralmente certas. Verso 7. Porque a minha boca proferirá a verdade, e os meus lábios abominam a impiedade. Então a gente vê que da boca da sabedoria vem a verdade, os lábios da sabedoria abominam a impiedade, e a sabedoria ela fala coisas retas e verdadeiras. E a sabedoria então ela é oposta à impiedade. São duas coisas que não se combinam, a sabedoria e a impiedade. Verso 8. São justas todas as palavras da minha boca,
Não há nelas nenhuma coisa tortuosa nem pervertida. Então esse versículo 7, aliás, versículo 8, né, está reforçando o versículo 7. Tortuosa, né? Ou seja, aquilo que se trata de coisa moralmente torta, é o oposto da honestidade. Coisa perversa, coisa deturpada. As palavras da boca da sabedoria são justas, são palavras de retidão. Tudo que a sabedoria diz é justo, pois ela declara como os homens devem agir para com Deus. Verso 9. Todas elas são retas para aquele que as entende bem, e justas para os que acham o conhecimento. Então, irmãos, essas palavras da sabedoria, né, elas são diretas e claras para aqueles que as entendem, né, e justo para os que têm conhecimento. O homem que entende, né, a sabedoria, ele acha o discurso justo, ele acha um discurso acertado. Então uma pessoa que entende é uma pessoa compreensiva, inteligente, perspicaz, né? A pessoa que quiser conhecer a sabedoria, ela vai descobrir que todas as suas instruções são retas. Verso 9. Aceitai a minha correção, e não a prata, o conhecimento mais do que o ouro fino escolhido. Então aqui, irmãos, a sabedoria ela está aconselhando a pessoa a escolher a correção ao invés da prata, o conhecimento ao invés do ouro. Então a sabedoria ela está dando aqui duas opções e a pessoa deve buscar a sabedoria ou as riquezas. O que a pessoa quer? A sabedoria ou as riquezas? Então a gente vê aqui que a sabedoria ela vale mais do que a prata, do que o ouro. Verso 11. Porque melhor é a sabedoria do que os rubis, e tudo que mais se deseja não se pode comparar com ela. Então a sabedoria ela é mais preciosa do que a prata, do que o ouro, do que os rubis. Verso 12. Eu, a sabedoria, habito com a prudência e acho o conhecimento dos conselhos. Então a prudência aqui, irmãos, ela é definida aqui como a sabedoria colocada em prática, ou seja, buscar em Deus o direcionamento. Aqui a sabedoria ela se apresenta como uma conselheira. O versículo fala aqui, conhecimento dos conselhos. Tem outras versões que vai dizer assim, engenhosos dilemas, ou seja, significa as grandes questões da vida que parecem não ter respostas que somente a sabedoria tem. Por exemplo, de onde veio o homem? É um questionamento, né? Para onde irá o homem no futuro? Então são questionamentos que a sabedoria ela tem respostas, né, para esse questionamento. Verso 13. O temor do Senhor é odiar o mal, a soberba e a arrogância. O mau caminho e a boca perversa eu odeio. Então, irmãos, aqui o livro de Provérbios, ele nos faz voltar para o tema central do livro, né, que é o temor do Senhor. A gente viu lá em Provérbios 1:7, né, vou ler aqui para os irmãos, ó. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Então aqui no verso 13, irmãos, o autor ele nos dá um exemplo prático, né, do temor do Senhor. E o que é odiar o mal? Né? Odiar o mal a gente pode ver lá em Romanos 12:17, que diz assim, ó, a ninguém torneis mal por mal, procurai as coisas honestas perante todos os homens. 21. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com bem. Então, irmãos, o temor do Senhor, ele leva o homem a se afastar do mal e abominar o pecado. O temor do Senhor ele tem como objetivo alinhar o coração da pessoa com o coração de Deus. Ou seja, as coisas que a sabedoria odeia são as coisas que o Senhor odeia. Dessa forma, a pessoa deve examinar constantemente o seu coração, caminhar com o Senhor de acordo com o que o Senhor ama. E aqui no versículo, mostra 4 pecados que Deus abomina. A soberba, a arrogância, né, o mau caminho e a boca perversa. Arrogância e soberba elas são aparentadas. E a soberba e a arrogância, então elas afastam o homem de Deus. E a gente vai ver que a partir de Provérbios 10, né, do capítulo 10, a Bíblia vai falar diversas vezes sobre esses 4 pecados. Então a pessoa que comete esses 4 pecados, ela é insensata. E Provérbios, então, traz esse confronto então entre a sabedoria e a insensatez. Verso 14. Meu é o conselho e a verdadeira sabedoria. Eu sou o entendimento, minha é a fortaleza. Então a gente vai ver que dos versos 14 até o 21 fala da recompensa da sabedoria. Verso 15. Por mim reinam os reis, e os príncipes decretam justiça. Então os reis, eles são capazes de reinar bem quando contam com a orientação da sabedoria. Então quando eles têm a orientação da sabedoria, os reis, eles são capazes de reinar. Então por meio da sabedoria o homem reina e governa com justiça. Verso 16. Por mim governam príncipes e nobres, sim, todos os juízes da terra. Então esse versículo aqui é a continuação do anterior, né? Só que aqui ele adiciona os nobres. Então todos os governadores da terra, irmãos, eles precisam da sabedoria para governar.
e julgar sabiamente. E aqui o versículo acrescenta os nobres, né? Nobre era um influente e respeitado membro da corte real. Então todas as pessoas que têm sabedoria, elas têm condição de governar, e junto com essa sabedoria então vem a autoridade que Deus dá. Verso 17. Eu amo aos que me amam, e os que cedo me buscarem me acharão. Então, irmãos, aqui a sabedoria, ela é apresentada como alguém que possui sentimento. É um amor mútuo, né, para com aqueles que a buscam. Aqui, irmãos, a voz de Cristo, ela se faz ouvir descrevendo o seu amor e a vontade de atender a oração. Lá na versão Almeida Revista e Corrigida, nós lemos esse versículo da seguinte forma: eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam me acharão. Só que isso aqui, irmãos, induz a gente a interpretar que Deus só se deixa encontrar quando o buscamos pela madrugada. A gente pode pensar, bom, quando é madrugada aqui no Brasil, é dia em outros países. Será que existe algo místico na madrugada? Então é claro que não tem algo místico. Então a palavra cedo, né, ela deve ser interpretada como prioridade, né, ou bem cedo. Ou seja, devemos buscar a Deus todos os dias em primeiro lugar, dando a primazia de tudo. Então, a primeira coisa que a gente deve buscar quando a gente levanta é buscar a Deus. Então, esse cedo aqui é no sentido de você dar prioridade às coisas de Deus. Lá na tradução da NVI, né, diz assim, ó: amo os que me amam, e quem me procura me encontra. Então, perceba que o tradutor da NVI não coloca a palavra cedo ou de madrugada, né? Por quê? Porque não é esse o sentido do original. Então, irmãos, isso aqui evidentemente que não impede que nós busquemos ao Senhor pelas madrugadas, mas nós não podemos achar que aqueles que não buscam o Senhor de madrugada não o acharão. Tampouco achar que os que buscam a Deus de madrugada são os mais propícios às respostas de Deus do que os outros que não buscam. Então Deus atende a todos os que buscam de coração, não importando a hora, desde que se faça isso com prioridade, com zelo, com diligência e com interesse de coração. E a juventude é o tempo para buscar sabedoria, para poder aproveitar as oportunidades para crescer na vida. Verso 18. Riquezas e honra estão comigo, assim como os bens duráveis e a justiça. Então aqui agora a sabedoria ela se apresenta como alguém que possui riquezas e honra, os quais são bens duráveis, né, e de justiça. Então riqueza e honra geralmente não se combinam, mas a sabedoria ela torna isso possível. Então riqueza e honra são coisas que podem ser concedidas pela sabedoria. Verso 19. Melhor é o meu fruto do que o ouro refinado, e os meus ganhos mais do que a prata escolhida. Então aqui, irmãos, mostra a sabedoria como produtora de um fruto superior ao ouro refinado e à prata depurada. Então melhor é o meu fruto, ou seja, o que a sabedoria vai proporcionar é melhor do que o ouro, do que a prata. Os meus ganhos, né, lá, o versículo fala aqui, os meus ganhos mais do que a prata escolhida. Ou seja, são os rendimentos que o homem pode alcançar com a sabedoria. O homem que tem a sabedoria, ele tem uma produção superior àquele que negocia com o ouro e com a prata. Verso 20. Faço andar pelo caminho da justiça no meio das veredas do juízo. Então no verso anterior, né, o autor ele usa a metáfora da árvore, agora ele usa a metáfora do caminho. Então aqui, irmãos, a sabedoria ela é apresentada como alguém que anda pelo caminho da justiça. A sabedoria ela sabe conduzir a pessoa para um caminho justo e próspero, qual seja o caminho da justiça, né, a vereda do juízo. Verso 21. Para que faça herdar bens permanentes aos que me amam, e eu encha os seus tesouros. Então se a pessoa ela amar a sabedoria, ela dará a essa pessoa uma herança. E essa herança é tão grande que enche todos os tesouros das pessoas. Verso 22. O Senhor me possuiu no princípio dos seus caminhos, desde então e antes das suas obras. Então a gente vai ver agora aqui, irmãos, que dos versículos 22 até o 31 fala do papel da sabedoria na criação. Então esses versículos aqui eles apresentam um quadro do Cristo pré-encarnado, e não apenas o caráter eterno da sabedoria. Então esses versículos, irmãos, eles mostram que a sabedoria aqui é o próprio Cristo. É a antecipação da voz de Cristo antes da sua vinda ao mundo. E nós sabemos que Cristo, ele é a revelação da sabedoria de Deus. Quando a gente vai lá para 1 Coríntios 1:24, diz assim, ó: mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Então, irmãos, Cristo ele possui todo o conhecimento e sabedoria. Colossenses 2:3 diz assim, ó: em quem
estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. E aqui em Provérbios, está falando da pessoa de Cristo. E o versículo fala, o Senhor me possuía. Então a sabedoria, ela pertence a Deus e dele se originou. E a gente vai ver que nos versículos 22 e 23, quem está falando aqui é a sabedoria. E aqui no versículo 22, a questão polêmica aqui é o significado da palavra possuiu. Então a gente sabe que de acordo com a Septuaginta ela diz o seguinte, o Senhor me criou. Só que aí, irmãos, os arianos, que são aquelas pessoas que acreditam que Jesus era o Filho de Deus, mas não a segunda pessoa da Trindade, que se tornou homem. Então eles usam esse texto, os arianos, eles usam esse texto para provar a tese deles de que Cristo é um ser criado. Mas o significado da palavra hebraica aqui é caná. No texto bíblico, em português, não tem essa significação. Então a tradução possuiu, no português, quer dizer que desde o princípio a sabedoria de Deus, que é Cristo, estava com Deus. Lá em Gênesis 14, irmãos, versículo 19, diz assim, e abençoou e disse, bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. O versículo 22 diz assim, Abrão, porém, disse ao rei de Sodoma, levantei a minha mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. Então a palavra possuidor aqui, irmãos, também é caná. Ou seja, Deus é chamado de possuidor dos céus e da terra. Voltando para Provérbios, versículo 23. Desde a eternidade fui ungida, desde o princípio, antes do começo da terra. Cristo, irmãos, ele não foi criado. Cristo é a palavra e é a sabedoria de Deus. Tudo foi feito por meio da palavra. Cristo estava no Pai. Quando Deus fala, o Filho é uma projeção do Pai. Então a sabedoria ela é mais antiga do que a criação e foi fundamental para que a criação ocorresse. Verso 24. Quando ainda não havia abismos, fui gerada. Quando ainda não havia fontes carregadas de águas, então gerada aqui mostrando que Cristo, mostrando Cristo sofrendo por nós desde a fundação do mundo. Verso 25. Antes que os montes se houvessem assentado, antes dos outeiros, eu fui gerada. Então a sabedoria, ela testemunhou toda a atividade criadora de Deus. Verso 26. Ainda ele não tinha feito a terra, nem os campos, nem o princípio do pó do mundo. A palavra pó aqui é a mesma usada para descrever a matéria da qual o homem foi tornado. Verso 27. Quando ele preparava os céus, aí estava eu, quando traçava o horizonte sobre a face do abismo. Então traçava o horizonte, ou seja, delineava o círculo do horizonte. Então para quem está aqui na Terra, o céu parece uma redoma. Isso então foi feito antes da criação da Terra. 28. Quando firmava as nuvens acima, quando fortificava as fontes do abismo, então a sabedoria, que é Cristo, estava junto com o Pai quando o Pai estabeleceu os céus, nuvens e o grande mar. Verso 29. Quando fixava ao mar o seu termo, para que as águas não traspassassem o seu mando, quando compunha os fundamentos da terra. Tudo isso aqui diz respeito à criação dos céus e da terra antes dos 6 dias. Então a sabedoria, que é Cristo, está com Deus durante a criação. Além de haver um vasto mar flutuando sobre a terra, existem também mares conforme os que a gente conhece. Verso 30. Então eu estava com ele e era o seu arquiteto. Era cada dia suas delícias, alegrando-me perante ele em todo o tempo. Então a sabedoria aqui, ela estava com Deus e participou da criação como grande arquiteto. Ela se alegrou com a formação do universo. Aqui, irmãos, a sabedoria ela é ilustrada como um filho que está sempre perto do seu pai, observando o pai trabalhar. Então, na realidade, irmãos, se trata de um trabalho conjunto, uma vez que lá em João, capítulo 1, versículo 3, diz que Cristo é o Criador. João 1,3 diz assim, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. No versículo do Provérbios diz que a sabedoria ela se alegrava na criação de Deus. Verso 31. Regozijando-me no seu mundo habitável e enchendo-me de prazer com os filhos dos homens. Então aqui a sabedoria ela é vista na parte habitável da terra, nas obras que Deus faz. Como resultado dessa obra divina, a terra se tornou habitável. A sabedoria, então, ela é o deleite constante de Deus, e a sabedoria ela sente grande alegria com os homens habitando na terra. Verso 32. Agora, pois, filhos, ouvi-me, porque bem-aventurados serão os que guardarem os meus caminhos. Então, irmãos, agora dos versículos 32 a 36,
vai ser o apelo final da sabedoria aplicado com insistência. Então, depois da sabedoria ser apresentada como alguém à porta da cidade, se dirigindo ao povo em geral, e como figura primordial ao lado de Deus, né? Aqui a sabedoria ela é comparada a uma mãe que se dirige aos seus filhos. Aqui o versículo diz, ouvi-me, ou seja, escutar com a intenção de obedecer. Felizes são aqueles que guardam os meus caminhos. Todo aquele que encontra a sabedoria obtém o favor e a graça de Deus. Verso 33. Ouvi a instrução e sede sábios, não a rejeiteis. Então, novamente, aqui encontramos, né, o convite para ouvir, reforçando o versículo anterior. Então, os homens são convidados a ouvir atentamente o seu ensino. Verso 34. Bem-aventurado o homem que me dá ouvidos, velando às minhas portas cada dia, esperando as ombreiras da minha entrada. Então, a sabedoria aqui ela está dizendo que a chave de tudo para o homem é ser bem-aventurado e ouvi-la, e não ignorar a sua instrução. O homem ele tem de desejar essa sabedoria a ponto de permanecer junto às suas portas para não perder o convite. Verso 35. Porque o que me achar, achará a vida, e alcançará o favor do Senhor. Aquele que é a vida, né, que é o próprio Cristo, é o único que pode dar a vida. Então a sabedoria ela traz vida abundante. Alcançar o favor de Deus é tornar-se uma pessoa em que o Senhor se deleita. O verso Salmo 37,4 diz assim, ó, deleite-se no Senhor e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Por fim, o versículo 36 que diz, mas o que pecar contra mim violentará a sua própria alma, todos os que me odeiam amam a morte. Então aqueles que odeiam a sabedoria amam o pecado que leva à morte. A sabedoria ela gera o favor de Deus, mas aqueles que perdem a sabedoria, consequentemente, eles amam a morte. Amém, irmãos? Então aqui a gente finaliza então, né, o capítulo 8 de Provérbios. Espero que os irmãos tenham compreendido. Caso os irmãos tenham alguma dúvida, né, ou mesmo queiram fazer algum comentário, né, a respeito do estudo do vídeo, os irmãos fiquem à vontade. Caso você tenha gostado desse vídeo, peço aí que você deixe o seu like, o seu joinha. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, peço que você se inscreva no canal. Amém, irmãos? Nós temos aí diversos, né, estudos da Palavra do Senhor, que você pode aproveitar aí para estudar bastante, né, para poder crescer espiritualmente. Agradeço a você que assistiu o vídeo até o final e fiquem todos na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, irmãos? Glória a Deus, aleluia.